Aprenda a memorizar legislações que vão cair no seu concurso. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como decorar as leis e a passar no seu concurso público. Então assiste esse vídeo até o final para você aprender a como você deve estudar a lei seca e acertar todas as questões que vão cair na sua prova que sejam de literalidade. Então já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que solidificar aqui é que quando você ouvir falar de lei seca, no mundo dos concursos, a pessoa não estará se referindo à lei que proíbe as pessoas de estarem dirigindo embriagadas, né? Não tem nada a ver com leis de trânsito. O que elas realmente estão falando é sobre o estudo da literalidade, ou seja, do texto da lei e da aplicação desse texto de lei em provas de concursos públicos. E sim, hoje em dia, as provas têm que se resguardar cada vez mais na literalidade das leis. Por quê? Porque isso evita que recursos sejam feitos e assim evita os custos, né, de possíveis erros cometidos pelas bancas e eventuais correções. E como eu já disse para vocês, tudo que é feito sem o devido controle pode gerar recursos, e recursos é mais trabalho, geralmente trabalho não remunerado, então as pessoas que estão envolvidas não querem ter esse retrabalho para fazer, e para as bancas isso acabe gerando algum tipo de problemática que acabe acarretando mais custos jurídicos ou outros tipos de custos que elas não querem. As bancas querem entregar o concurso público com o menor custo possível para que elas obtenham o maior lucro possível. Dito isso, nós vemos um histórico recente das provas e das questões sendo baseadas cada vez mais nas literalidades das legislações cobradas nos concursos públicos. Eu sempre achei isso muito complicado, porque eu nunca fui uma pessoa que gostei de decorar aquilo que eu estava lendo. Eu sempre gostei mais de entender o assunto, entender a abordagem e refletir sobre isso dentro da aplicação de um caso concreto, para que, assim, analisando a questão, eu conseguisse desenvolver o conteúdo que eu estudei. O problema é que, com o passar do tempo e no mundo dos concursos, você tem que lidar com, às vezes, questões trocando palavras, ou às vezes questões exigindo que você saiba as determinadas palavras de determinados artigos ou até o número do artigo. Isso é um pouco complicado, mas tudo na vida é passível de ser aprendido. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que eu fiz para conseguir decorar e para conseguir lidar com essas questões de literalidade que eu tive que lidar saindo de balconista de padaria até eu me tornar auditor fiscal. Nos meus concursos, além das legislações, que já são muitas que você tem que aprender, tipo Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, também existiam várias normativas que caíam, como tratados de auditoria, CPCs, né, pronunciamentos técnicos de contabilidade, regimentos internos, que às vezes a gente também vê bastante aplicação disso. Então, se você está estudando para concurso público, você precisa aprender a como lidar com o estudo da lei seca e a como lidar principalmente com essas questões que cobram ipsis literis o que cai na lei, ipsis literis a literalidade da questão. E às vezes não tem como fugir. Se a banca troca apenas uma palavra de um artigo, ela tem um artigo lá para garantir o gabarito dela. Então muitas das vezes, até quando você tem utilizando outros conhecimentos para embasar um recurso, dizendo que aquilo ali não necessariamente está errado, ela vem com o texto da lei e acaba justificando aquele erro. Então a gente tem que ter muito cuidado, o concurseiro precisa aprender a lidar com isso. E a primeira dica que você precisa ter em mente é: não leia a legislação. Pô, Daniel, agora eu não entendi mais nada. Se eu tenho que me preocupar, se eu tenho que lidar com esse tipo de lei, com esse tipo de situação, como eu vou estudar a lei sem ler a lei? Pois é, mas como tudo no estudo para concurso, você precisa encontrar o melhor mecanismo, o mecanismo mais eficiente para se chegar ao seu objetivo final. E dentro de uma legislação, para quem já leu um texto de lei, primeiro, o vocabulário é muito jurídico. E dentro disso, também existe uma generalidade. A lei, quando ela é feita, escrita, ela é feita para abarcar N possibilidades genéricas que podem ser abarcadas por aquele texto. O artigo ele não é pensado, formulado, para que provas sejam feitas sobre ele, mas sim sobre, a depender das atividades das pessoas, a depender das ações que as pessoas tomam, que determinadas ações possam ser enquadradas por aquele artigo na legislação, para depois o julgador conseguir averiguar se aquela situação encaixa ou não dentro da situação narrada pelo artigo. Então, quando você vai ler uma legislação, existem várias questões que podem impedir que a sua leitura seja didática. Uma delas, o texto é muito rebuscado. Geralmente o texto jurídico é um texto diferente, com palavras que você geralmente não vê todo dia, então você não vai estar acostumado. Os textos
e artigos fazem referências a outros artigos e textos, o que pode atrapalhar a sua didática. Se você estiver lendo ali, não vai fazer isso de acordo com o artigo tal. O que está escrito no artigo tal? Então, se você somente lê o texto corrido da lei, você vai ter essas lacunas de conhecimento prejudicadas. E a generalização, né? É difícil quando você lê um artigo genérico, você conseguir concatenar tudo que aquele artigo está remetendo ou fazendo referência. Então, ler o texto de lei, principalmente para quem não está acostumado, não é o ideal. Mas então qual seria a solução? O ideal é que um professor que esteja acostumado com a doutrina, acostumado com aquela disciplina e esteja sobre o domínio de todas as referências que aquela legislação pode fazer dentro da doutrina que ele está ensinando, ele leia e traga para você os pontos que, primeiro, que realmente vão cair na prova, porque não são todos os artigos da lei que vão cair na prova, e que ele entregue para você todo esse conhecimento de uma maneira mais mastigada. Então, o professor, sim, vai ter o trabalho de ler toda a lei e trazer os pontos que têm maior incidência, maior chance de cair na sua prova e de uma forma didática, trazendo todas as informações que você precisa para conseguir decorar. E quando eu digo PDF, eu estou dizendo o material produzido por um professor, tá? Um professor, seja do Estratégia, seja do GRAN, seja de qualquer curso preparatório, que ele está formulando, desde que ele seja bom, ele estará formulando um material com o fim de te ensinar, ou seja, o objetivo dele é ser o mais didático possível para trazer a informação que você precisa para acertar questões sobre a legislação em si. E existe isso, sim, existe muito, principalmente das legislações que são mais cobradas. Por isso que, lendo o PDF, você estará utilizando o seu tempo de uma melhor forma, porque você estará te retirando os possíveis equívocos ou motivos de dificuldade que você teria ao ler direto o texto da lei, e você estará consumindo o conteúdo que você precisa aprender de um modo mais didático e, em tese, tendo reduzido aos conteúdos que realmente têm chances de cair na prova. Porque a legislação, geralmente, ela vem dividida em blocos e alguns blocos nem fazem sentido de serem cobrados na sua disciplina. Então, na minha visão, se você ler a lei com o foco de estudar para concurso público, você de fato não estará utilizando o seu tempo de estudo da melhor maneira possível. E como você deve estudar esse PDF da legislação? Da forma como nós costumamos explicar, e temos um vídeo aqui onde eu explico como você deve consumir um PDF de estudo para concurso. Mas a base é primeira leitura para compreender, para gerar um entendimento sobre o assunto, sempre lembrando que nessa primeira leitura o objetivo não é memorizar, é apenas ter um entendimento, e depois você vai retornar revisando via questões. Não faça anotações durante esse percurso da primeira leitura, porque você não sabe o que há mais, você não tem conhecimentos suficientes para indicar para o seu cérebro o que ele não revisou e principalmente o que cai em questão, porque você ainda não fez questões, então você não sabe o que é importante realmente para você. Então, seguindo esses passos e não lendo a legislação, indo direto para o PDF, você vai economizar o seu tempo, você vai usar o seu tempo do modo mais eficiente possível, na minha opinião. E isso nos faz entrar no segundo tópico, que é: você precisa responder muitas questões sobre a legislação, sobre a literalidade da legislação. Na época que eu estudava, eu utilizava um site que chamava Predador Concursos, que era um site com o único objetivo era oferecer aos concurseiros questões sobre literalidade de legislações. Então eles pegavam a legislação e criavam várias questões no estilo certo e errado, ou A, B, C, D e E, visando que você utilizasse essas questões para revisar. Logo, quando você pega os assuntos e os artigos e começa a memorizar por questões, a mesma lógica da dinâmica da revisão via questões é aplicado também ao estudo da legislação. Porque quanto mais questões você faz, primeiro, você se prepara, você força o seu cérebro a puxar aquele conhecimento, trazendo ele de forma ativa ao seu estudo, mas você vai automaticamente revisando os pontos, revisando os artigos, revisando as palavras-chave que você precisa saber sobre determinados assuntos, porque o examinador quer que você fale sobre aquelas determinadas palavras-chave. Então, a revisão via questões, principalmente no que tange ao estudo das leis secas, das legislações que caem no seu concurso, são muito importantes, porque ao você forçar a puxar os conhecimentos que você precisa para responder certo às questões, você também estará forçando o seu cérebro a lembrar do texto da lei. E já é comprovado pela ciência, por tudo que vocês podem pesquisar aí à vontade, que quando você utiliza esse racional e força o seu cérebro a puxar essa informação, você está
priorizando uma memorização do longo prazo. Você está forçando o seu cérebro a puxar sozinho essa informação, o que faz com que a sua revisão seja mais eficiente e você memorize, ou pelo menos force o seu cérebro a memorizar muito melhor essas informações. Mas, obviamente, no que tange aos editais de hoje em dia, são muitos conteúdos e muitas legislações. E muito provavelmente você não vai ter decorado de cabo a rabo todas as legislações, artigos, números de artigos, palavras, então é natural, tá? Fique tranquilo. Aqueles assuntos e artigos que são mais cobrados, naturalmente você já vai ter uma afinidade maior. Por exemplo, eu sabia de cabo a rabo o artigo 70 ao artigo 75 da Constituição. Por quê? Porque eu já tinha feito tantas questões sobre eles que, fatalmente, eu já assimilei aquilo de maneira natural. Mas existiam outros, principalmente da Lei de Licitações e Contratos, que aí era uma e mudou e criou uma nova no meio do caminho. Eu não sabia muito sobre aquilo, mas tá tudo bem. Você vai ter pontos fortes e pontos fracos dentro da sua preparação. Você só precisa arrumar um jeito de fortalecer seus pontos fortes e diminuir o impacto dos seus pontos fracos dentro da sua prova. Vão ter dias ruins? Sim, que vai cair toda aquela parte que você não é bom. Mas sempre vão ter dias bons também, que vão cair tudo aquilo que você se planejou. Então, não fique bitolado em saber tudo, porque isso é humanamente impossível. Todos os seus concorrentes também não sabem tudo. E eles estão esperando que aqueles conhecimentos que eles são bons e estão dominando caiam mais do que aqueles conhecimentos que eles não sabem. Então, se você tiver nessa neura de achar que, tem muito conteúdo e eu não vou conseguir memorizar tudo, saiba que sim, você não vai, mas seus concorrentes também não vão, o que ajuda muito, tá? Então, eu indico que você assista esses vídeos, tá? Sobre como você deve estudar, revisar via questões, aprender a técnica de maneira bem solidificada, para você entender como você deve fazer essa revisão via questões, em paralelo também com a montagem do seu caderno de erros, que vai ser um material de revisão onde você vai jogar todos os pontos que você ainda não memorizou. E isso, principalmente para artigos de legislações, é muito bom, porque aí com a leitura reiterada e frequente do seu caderno de erros, você também vai auxiliar a memorização desses artigos que são mais cobrados, que é o que você precisa para ir bem nas provas e para passar no seu tão sonhado concurso público. Mas, Daniel, e se não houver PDF para a legislação que eu estou estudando? E isso costuma acontecer, tá? Principalmente em legislações que são pouco cobradas, né? Por exemplo, regimentos internos de órgãos específicos ou legislações novas, mudanças jurídicas que acontecem no decorrer da sua trajetória de preparação para os concursos públicos. Então, nessas disciplinas que nem há PDFs feitos por professores para o seu estudo para concurso, ou pelo menos em concursos que não são muito visados por os cursos preparatórios, que não faz sentido que eles construam PDFs para aquilo, aí não tem muito para onde fugir, tá? Mas, para que você consiga ser mais eficiente, o que é o ideal? O ideal é que antes de fazer a leitura do texto da lei corrido, não tem para onde fugir muito. Você vai ter que ler a legislação para consumir o conteúdo, para aprender o que está escrito lá. Mas você precisa ter a ciência de todos os pontos negativos que eu já falei aqui. Você precisa fazer as concatenizações certas, você precisa dar bastante atenção ao que o texto está dizendo, em quais são as situações que eles estão se referindo ali. E, para isso, eu indico que você leia de modo eficiente. Como assim? Faça algumas questões antes de entrar na leitura da lei seca para você ver quais são os blocos temáticos da legislação que mais caem, para você não precisar ler tudo, porque se você ler tudo, fatalmente, você vai ler muita coisa que não vai cair na sua prova. Use também o seu histórico em outras legislações para fazer essa base. Poxa, a CESP, geralmente, em legislações de regimento interno, ela costuma cobrar esse bloco. Então, faz sentido que nessa legislação, que também se assemelha ao regimento interno, mas que o Sebrasp nunca fez questões sobre ela, ou que não tem PDF sobre o professor, eles abordem também nessa linha, porque as bancas seguem uma certa tendência. Então, faz sentido que você faça questões para você entender o que é mais cobrado antes de ir para a leitura, para que você consiga otimizar a sua leitura e ler apenas aquilo que tem mais chance de incidência. E, obviamente, você vai ter que ler tudo de uma forma para que, caso a banca inove, você tenha pelo menos tido algum contato com esse conteúdo. Mas, obviamente, você vai dar mais atenção e você vai ter mais cuidado e um foco maior na sua leitura naqueles pontos que têm mais chances ou que são mais cobrados pela sua determinada banca. Ah, mas Daniel, e se ao invés de não haver PDFs sobre aquela legislação, não tiver questões ou não tiver questões suficientes para que eu consiga revisar todos os blocos necessários para eu estudar corretamente aquela legislação? O que eu faço? Aí você vai ter que atacar para algumas estratégias, como por exemplo,
veja se os professores do seu curso preparatório não criaram já questões inéditas sobre aquela legislação. Ou no site de questões, procure sobre questões feitas por professores, tá? Porque essas questões o professor tenta emular o estilo da banca. Não vai ser perfeito, porque o ideal é você fazer questões da banca determinada que você fará o concurso, mas só o fato de ter um olhar de formulação de alguém que está acostumado ou pelo menos busca estudar como é o modo de cobrança das bancas, isso já vai te ajudar a ter um direcionamento e você precisa para fazer aquela revisão via questões. Então, veja se não há questões inéditas formuladas por professores. Outra opção é que você mesmo formule as suas questões. Então, quando você se deparar com os blocos e artigos que você vê que tem possibilidade de cair na sua prova, você vai lá também e já prepara num arquivo ao lado questões feitas por você. E aí é muito interessante, porque quando você começa a olhar para os artigos com um olhar de formulador de questões, você começa a entrar na mente do examinador, você começa a pensar como o examinador pensa. E esse racional também te ajuda a responder questões, porque quando você estiver se debruçando na resolução da questão, você vai pensar, poxa, mas qual foi o objetivo do formulador para ele fazer isso aqui? Onde ele está querendo me levar? E pensar desse jeito pode fazer com que você não entre naquelas neuroses de querer achar que sabe mais, ou de querer trazer um ponto muito específico que você acha que só você sabe, mas que o examinador nem deu ideia daquilo ali. Geralmente as questões são fechadas no mundo delas, porque o examinador está focado naquele único artigo ali. E quando você começa a pensar com esse olhar de examinador, com essa mente de examinador, de formulador de questões, e esse racional também vai te ajudar a responder as questões feitas por outras pessoas, formuladas por outras pessoas, porque você vai começar a pensar como elas pensaram para chegar naquele enunciado. E aí, saber identificar o que o examinador pediu, ou seja, o que o enunciado dele, formulado por ele, está solicitando do candidato, é meio caminho andado para você acertar e colocar o X na resposta certa. Outra dica muito importante que eu vejo que muita gente está utilizando hoje em dia é utilizar as inteligências artificiais para que você solicite ela que crie questões inéditas, né, sobre um determinado assunto. Muita atenção, tá? A inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta muito boa para te ajudar. Inclusive, nós temos um vídeo aqui sobre como você pode utilizar as inteligências artificiais para te ajudar, principalmente nessa parte de formular questões inéditas. Mas você precisa saber que os prompts são muito importantes, você precisa saber o que você vai pedir da inteligência artificial para que ela te entregue algo positivo e realmente válido. E ela aprende conforme você exemplifica para ela. Então faz sentido que você primeiro alimente ela com várias questões de estilos de outras legislações para que ela aprenda o estilo da banca e depois você traga e solicite que ela faça apenas questões cobrando aquele determinado assunto que você está solicitando. Por que isso é muito importante? Porque cuidado com o que você pede para a inteligência artificial para que ela não te traga uma informação incorreta. E isso acontece muito, porque geralmente, quando a IA, o objetivo dela é trazer uma resposta para você. Essa resposta respeitando uma certa realidade ou trazendo ela corretamente ou não, geralmente esse não é o principal foco dela, por incrível que pareça. Eu vejo muita IA errando por querer na ânsia de te trazer qualquer resposta, mas aí ela te traz não necessariamente respostas que atendam com qualidade aquilo que você solicitou. Então, e no estudo, isso pode ser muito perigoso, porque se ela te traz uma informação errada como certa e você utiliza isso para estudar, você vai absorver um erro na sua preparação. E isso pode criar uma lacuna que lá na frente você não vai ter errado por não estudar, porque na verdade você vai ter estudado, mas por você ter assimilado uma informação incorreta como verdadeira, aí você vai carregar isso pro resto da vida. E aí quando você marcar a questão, você vai estar respeitando o seu estudo, mas como você estudou errado, você estudou uma informação incorreta, aí de nada vai ter adiantado. Então muita atenção e muito cuidado quando você solicitar para inteligência artificial. Faz sentido até sempre você pedir para ela mostrar as referências que ela te trouxe aquela resposta. Porque aí ela vai te trazer um link, aí você clica no link e vê se faz sentido aquela situação. E o cerne geral que você tem que ter é, mesmo que você não tenha questões suficientes, você precisa revisar por questões, ou pelo menos você precisa revisar de forma ativa. Então, se você não quiser fazer questões, achar muito difícil, peça para a inteligência artificial ou faça você mesmo flashcards, porque mesmo assim você vai ser tomado. Ou se force a escrever dissertações sobre os artigos daquela legislação, porque assim também você vai estar estudando de forma ativa. E sim, tá, gente? Esse estudo
feito e revisado por questões, feito dessa forma, vai te ajudar tanto para questões objetivas quanto para discursivas também. E nas discursivas tem um plus ainda maior. Por quê? Porque quando você vai responder algo solicitado dentro de uma discursiva, você precisa trazer as palavras que vão estar no seu padrão de resposta. Por quê? Porque o examinador ele vai ter lido muitas questões discursivas, ele já vai estar sobrecarregado, muito provavelmente ganhando mal, então ele não tem nenhuma pretensão positiva sobre o seu texto. Então, se você fizer ele pensar demais, fazer muita analogia, a tendência do examinador simplesmente marcar como errado e bola para frente. Então você precisa trazer o mais próximo possível do seu texto com o texto que vai estar no padrão de resposta dele. E se for algo relacionado à legislação, muito provavelmente vai estar o artigo, né, da legislação que você está sendo cobrado. Então você precisa trazer essas palavrinhas-chave. Você não precisa escrever tudo certinho, conforme está lá, mas algumas palavras-chave você precisa trazer. Quer ver um exemplo? Se você estiver tratando sobre uma questão sobre a accountability, você precisa trazer duas palavrinhas que todo examinador quer ver na sua resposta, que é prestação de contas e responsabilização. Então, veja como o conceito... Eu não trouxe o conceito exato do que é a accountability, mas eu sei que prestação de contas e responsabilização precisa estar na minha resposta. E geralmente são as duas palavras-chave que o examinador procura quando ele está analisando uma questão sobre conceito de accountability. Então é essa associação que você tem que fazer. Outra dica muito importante é que você precisa buscar refletir sobre a finalidade da norma e a sua aplicação. Não necessariamente apenas buscar decorar ipsis literis o que está escrito no artigo. Geralmente, associar a lei, a legislação, os artigos a casos concretos pode te ajudar no processo de memorização, porque você vai estar criando uma relação diferente com aquele conteúdo. Se você lembra que, os professores, bons professores, usam isso nas suas aulas, porque quando ele traz um caso, seja esse caso muito absurdo ou engraçado, isso faz com que você sempre se lembre daquele artigo, porque você vai associar o conteúdo daquele artigo àquela situação que te gerou alguma emoção. Tudo que você coloca emoção, tudo que faz com que você sinta algo, a tendência é que o seu cérebro capte aquela sensação, e sempre que você remeter àquela sensação, você vai puxar também o conteúdo junto. São questões associativas que o seu cérebro usa para memorizar. Essa técnica é utilizada até por pessoas que ganham a vida com a memória. Então, são técnicas de memorização de fazer com que o conteúdo não entre sozinho no seu cérebro, mas associado a uma sensação, emoção, que vai ajudar no seu processo de, quando você precisar buscar aquela informação, buscar aquela associação de maneira associativa no seu cérebro. Refletir sobre essas possibilidades de aplicação durante o processo de estudo é muito bom, porque isso não te prende às palavras. Como eu disse para vocês, eu odiava ter que memorizar palavra por palavra, porque isso é muito difícil. Então eu buscava entender e associar como aquilo ali se aplicava no mundo real. Porque se eu entendo a lógica do que é possível e do que é proibido, quando eu me deparar com uma questão, um enunciado, que nada mais é do que a aplicação da legislação sobre um caso concreto que aconteceu, eu consigo julgar se aquele caso está ok, ou seja, está a par conforme a legislação, ou se não, se aquilo ali vai contra a legislação. Não porque eu decorei todas as palavras que estão naquele artigo, mas porque eu decorei a sensação ou o caso concreto que seria certo e o caso concreto. E se você decora o caso concreto que é certo, tudo aquilo que está diferente do certo está errado, obviamente. Então, buscar fazer essa reflexão e essa associação com casos te tira a necessidade de precisar ficar prestando atenção em palavra por palavra, porque isso é quase impossível. Mas aí se o examinador trocar uma palavra, ou se ele simplesmente colocar um não que não existia, aí você, durante o processo de resolução de questões, vai aprender os trejeitos da banca, do trejeito do examinador. Você vai começar a cair primeiro, vai errar muito, né? E cair nas pegadinhas, nas cascas de bananas, mas quando você identifica isso, aí você fica mais safo nas próximas para que você não caia mais. E também aumenta o seu nível de atenção sobre aquelas determinadas pegadinhas que podem cair, né? Se você vai fazer prova da Sebrasp, você sabe que as palavras, a generalização, né? O deve quando é pode, o pode quando é deve, o não quando não existe, o todos, o impede, o prescinde, são questões únicas daquela banca, exclusivas daquela banca. Então, se você está fazendo milhões de questões, você aprende que sempre que você vê essas palavras, você precisa dar uma atenção maior. E isso acontece em todas as bancas. Mas para isso você precisa ter um arsenal, você precisa ter feito
muitas questões para que você consiga assimilar e encontrar esses padrões. Mas quando você insere a resolução de questões no seu processo de revisão, você está matando dois coelhos com uma cajadada só. Então você está utilizando tanto para revisar, mas também para compreender e aprender sobre o modus operandi de cobrança da banca. Algumas questões, elas não são voltadas 100% na literalidade. Algumas questões querem que você tenha capacidade e competência para analisar um caso concreto e conseguir associar. Isso principalmente em questões discursivas sobre peças técnicas, quando o examinador não te pede para escrever uma dissertação, mas para que você elabore um relatório técnico julgando se aquela questão é errada ou certa, ou até mesmo propondo recomendações. Então, se você está estudando para esse tipo de concurso que exige esse tipo de peça técnica, você precisa dar mais atenção ainda nesses aspectos. E trazer para vocês algo que me ajudou muito durante a preparação é usar áudios para ajudar na memorização de legislações. Durante o dia a dia e no afã de querer sempre se doar mais e de querer dedicar mais, você vai querer colocar estudos em quase todo o seu dia. Mas existem períodos do seu dia que fica muito difícil de você sacar um PDF ou responder questões ou ter atenção suficiente para fazer isso. Então, nesses momentos, o que eu gostava de fazer? Por exemplo, na academia, quando eu ia correr ou quando eu estava fazendo um trabalho mais simples, mas que não demandava tanto, que eu já estava acostumado a operar, que não demandasse tanto a atenção do meu cérebro. O que eu fazia? Eu mesmo gravava áudios, mandava áudios para um grupo meu no WhatsApp, onde só tinha eu, gravava áudios lendo a legislação, e aí quando eu podia, eu ouvia essa legislação. Existem também alguns cursos que oferecem audiobooks, ou legislações guiadas, né, faladas. Se você ouve esse tipo de coisa, principalmente se você for uma pessoa que aprende mais pelo áudio, conforme você usa esses tempos que você estaria ocioso, ou seja, sem estudo, você coloca esse áudio, obviamente, você está ali retendo informação, você está escutando, ou melhor ainda, se você usa o áudio acelerado enquanto você está lendo um PDF ou enquanto você está respondendo questões, isso vai ajudando você até a aumentar a sua capacidade de leitura, aumentar a sua velocidade de leitura. Mas principalmente nos períodos em que você não conseguiria colocar nenhum estudo tradicional, você coloca esses áudios, qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. E quanto mais você se dedica, mais é a chance de você ter bons resultados positivos. Então, se você vai para academia, ao invés de estar escutando uma música, está estudando uma legislação, pode não ser o maior motivador para o seu treino, mas você estará dando mais um passo perto dos seus estudos. E esse afã é compreensível. Todo concurseiro que está se dedicando de verdade, ele quer chegar na prova sabendo que ele deu o máximo dele. Então, se você está com essa fagulha acesa, faça, porque a única coisa que você não quer chegar é no dia da prova sabendo ou entendendo que você podia ter dado mais. Então, se você está se cobrando, falando assim, poxa, por que eu não coloco um áudio para ir para academia malhar? Faça, porque para você, acredite, é melhor você chegar na sua prova sabendo que você deu o seu máximo, sabendo que você fez tudo aquilo que podia, porque isso deixa leve, isso te abre um espaço psicológico de você saber que, poxa, eu cheguei até aqui com o meu máximo. Se o meu máximo não for o suficiente para passar hoje, beleza, mas eu dei o meu máximo. Amanhã eu farei com que o meu máximo seja o suficiente. Mas só de você saber que você não tinha mais o que fazer, isso libera e te faz você conseguir fazer e executar a sua prova bem mais leve, sem peso na consciência. Agora, aqueles que sabem que chegaram podendo ter feito mais, essas pessoas vão ter que lidar com a própria consciência. E isso no meio da prova pode até atrapalhar você, mesmo que você saiba um conteúdo. Mas esse peso na consciência, para algo que é tão detalhístico, o mental impacta demais. Então, chegue na sua prova sabendo que você deu o seu máximo. E se o seu máximo é usar áudios de legislação na academia, correndo, seja onde for, faça isso. Porque também vai te ajudar no processo de memorização, mas principalmente vai te dar o alívio de você saber que você está entregando o máximo para o seu sonho, o máximo para a sua preparação. E é pensando nisso que eu espero que você assista esses 2 vídeos aqui, que eu tenho certeza que vão te ajudar a ter uma preparação mais eficiente e vão te deixar muito mais próximos do seu tão sonhado cargo público. Então assiste lá, deixa um like, se inscreve no canal, dê um comentário, diga aqui se você não entendeu alguma coisa ou dê dicas de outros vídeos que vocês querem ver por aqui. É isso aí, um abraço e até a próxima.